Salve galera, como vocês estão? Eu sou o professor Edson de Oliveira, professor de Lógica de Programação. Hoje nós vamos aprender o que é um operador ternário em Python. Primeiramente, o operador ternário ele substitui o if em situações onde, caso seja verdade, executa um comando somente e se for falso, executa um. Qualquer combinação que não seja essa, não dá para usar o operador ternário. Então vamos ver como ele funciona. Ele funciona da seguinte forma. A sintaxe dele é a seguinte. Ele funciona da seguinte forma. O atribuir a uma variável é opcional. Caso a condição seja verdadeira, ele executa o comando verdade, que está à esquerda. Else, ele executa o comando falso, que está à direita. Vamos numa aplicação simples, sem usar variável de atribuição. Por exemplo, verificar se o número é par ou ímpar. Ou seja, vamos usar isso daqui sem atribuição. Então fala assim, número é igual a 8, por exemplo. Seguindo a ordem, qual é a mensagem verdadeira? Print par. Vai exibir par, agora eu coloco if. If, agora é a condição, número módulo de 2 for igual a 0. Ou seja, se essa condição for verdadeira, ele printa par na tela. Else, segundo a regrinha aqui, agora eu coloco o comando falso. Print ímpar. Muito bem. Se eu mandar executar isso daqui, ó, ele vai verificar o 8 é par. Se for, ele exibe isso. Se não for, ele exibe ímpar. Primeiro teste, exibiu par, tá vendo? Se eu mudar aqui para 9, ele vai exibir ímpar, ok? Agora vamos para um exemplo onde nós usamos operador de atribuição, ou seja, se for verdade, o comando verdadeiro será atribuído a uma variável, se for falso, o comando falso será atribuído à mesma variável. Vamos lá. Dar um bônus de R$500 caso a venda seja superior a 5.000. Se não, bônus de R$300. Então o que eu posso fazer? Eu vou criar uma variável agora. Essa variável se chamará bônus. E qual é a condição? De quanto é, caso seja verdadeira, a condição superior a 5.000? Bônus é de R$500. Então eu escrevo aqui bônus 500 if a venda seja maior do que 5.000. Caso contrário, o bônus é de 300. Claro que eu preciso dar um valor à variável venda. Por exemplo, 10.000. Venda vale 10.000. 10.000 é maior do que 5.000? Se for verdade, ele atribui à variável bônus 500. E se for falso, ele atribui 300 à variável bônus. Depois eu mando exibir o bônus. Então vamos ver com o valor 10.000. Mandei rodar, apareceu o quê? Bônus de R$500. Realmente 10.000 é maior que 5.000, o bônus foi de R$500. Agora se fosse inferior, por exemplo, se a venda fosse de 300, ele vai atribuir um bônus de R$300. Ou seja, esse 300 foi colocado aqui. A mesma coisa se eu colocasse 3.000. O bônus foi de R$300. Então, nesse exemplo, nós vimos o quê? Atribuir um valor a uma variável dependendo de uma condição. Agora, o que nós vamos ver? No terceiro exemplo, nós vamos usar o comando operador ternário if como parte de uma conta. Ou seja, independentemente da conta que está sendo feita, será tomada uma decisão no meio da conta. Veja um exemplo. Calcular o salário líquido subtraindo o INSS. Se o salário for até 1.412, cobrar 7,5%, se não, 9%. Então isso aqui são valores hipotéticos, tá? Então primeira coisa, eu vou pegar um salário e vou jogar nele um valor 5.000. Aí eu vou fazer a seguinte conta, salário líquido. Eu vou fazer a conta direto, é igual o salário menos. Dentro desses parênteses eu vou tomar decisão. E qual vai ser a decisão? Eu vou calcular 7,5%, que é o lado verdadeiro, né? Então seria salário vezes 0,075, if, qual é a condição? Se o salário for até 1.412, ou seja, salário menor do que 1.412. Else, ele faz o quê? Cobrar 9%. Então seria salário
vezes 0,09, que equivale a 9%. Então vejam que interessante. Aqui é uma conta qualquer, o meu salário menos. Então aqui ele vai tomar uma decisão se vai cobrar 7,5% ou se vai cobrar 9%. Depois subtrairá de salário este valor e gerará a variável salário líquido. E eu posso colocar aqui embaixo, print, salário igual a minha variável salário, que é o valor original. Pulei uma linha, salário líquido igual salário líquido. Vejam, vamos fazer os testes. Se eu colocar aqui 1.000, 1.000 ele é inferior a 1.412. Segundo o enunciado, vai cobrar 7,5%. Ou seja, cobrou aqui 7,5%. O que aconteceu? Ele subtraiu de salário, que é 1.000, o quê? 1.000 é menor do que 1.412? Verdade. Então, calcula isso daqui. Ou seja, 7,5% de salário. Então, salário menos 7,5% dele mesmo vai dar o valor 925. Caso eu coloque um valor superior a 1.412, por exemplo, 2.000, e mandar executar, ele vai calcular os 9%, que deu 1.820. Então vejam que legal, o operador ternário é uma mão na roda para cálculos de comparações rápidos. Eu não sou obrigado a, de repente, a todo momento criar um if. Eu poderia usar um operador ternário para resolver o problema. Operador ternário em Python. Espero que você tenha gostado da aula.